todos se assentar, a paz do Senhor, amém? Amém. Pastor, obrigado por mais esse domingo, essa noite, a igreja abençoada. Eu vi que o pastor perguntou no começo, mas eu não consegui ver, além do irmão lá, quem mais que está aí pela primeira vez? Tem mais alguém? Acho que primeira vez não, não é só o... aqui. Seja bem-vindo também, tá, irmão? Deus abençoe. Agradecer minha mãe, meu irmão que está ali também, minha família, minha esposa que faz a parte do background ali na gravação, né, para ir para o YouTube. Inclusive, quem tiver interesse, 90% de todas as nossas pregações aqui na Batista Betel, elas estão na internet, lá no YouTube. Você digita Paulo Bichara YouTube, você vai ver essas pregações lá. Então, se você gostou de alguma, quer ver de novo ou indicar para alguém, você consegue lá pelo canal do YouTube, tá? É uma forma da gente espalhar o evangelho. E hoje, o pastor estava falando aqui sobre os dízimos e ofertas, pastor, e o pastor sabe disso, nós não combinamos, mas eu queria falar hoje, trazer uma mensagem sobre dízimo. Eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente da que normalmente a gente ouve, talvez vocês já saibam de alguns pontos, de outros não. E quem trouxe a Bíblia, vamos abrir em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. A pregação de domingo anterior já foi também, viu, pastor? Daquele domingo do último domingo, que foi falado sobre considerar os outros superiores a nós. Quem não ouviu, eu recomendo ouvir, porque lá nós citamos bastante texto bíblico importante. E eu gosto de, nas pregações, respaldar com texto bíblico, para que não seja o que eu estou falando aqui, mas o que a palavra de Deus fala. E se minha interpretação, o meu link com as escrituras estiver errado, o Espírito Santo que testifica em nós vai confirmar aquela mensagem. Amém? Lembrem disso, uma grande diferença dos cristãos para a maior parte de todas as religiões, e até mesmo da diferença que existe entre os católicos e os evangélicos, a maior diferença que nós temos é que nós acreditamos, de acordo com João 14 e João 16, que o Espírito Santo testifica em nós, e por sermos a imagem e semelhança dele, já falamos isso outra vez, nós temos a capacidade de, com o Espírito Santo, lermos as Escrituras e interpretá-las, para ver se é aquilo que um pastor, um pregador, qualquer pessoa, um youtuber, alguém da internet está dizendo, se é ou não a palavra de Deus. Então, eu não preciso de uma cúpula da igreja interpretando a Bíblia para mim, eu não preciso de um guru, de um papa, eu não preciso de nada disso, eu preciso do Espírito Santo dentro de mim e das Escrituras. Aí Deus usa pastores, pregadores, homens de Deus para falar com os dons que cada um tem, 1 Coríntios 12, Romanos 12, e através desses dons Deus usa homens, mestres, conselheiros, mas o julgamento último cabe ao Espírito Santo que habita em nós. E Ele nos ensina, e Ele nos aconselha, e Ele nos instrui. E nós já pregamos aqui também sobre as funções que o Espírito Santo exerce. Jesus diz, eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito, que vos consolará, vos ensinará a justiça, a verdade, e vos fará lembrar dos ensinamentos de Cristo. Então é esse Espírito Santo que habita em nós, que eu quero que testifique em você nessa noite, e confirme se o que eu estou falando está certo ou não, e batendo com as Escrituras. E nós sabemos disso porque temos essas sagradas letras. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 23. Diz assim, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher do campo. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos da tua vaca e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 14, versículo 22 e 23. Vamos ver como é que está aqui no finalzinho desse, ó. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos, é o mesmo, excelente. Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os teus dias. Aqui foi instituído os dízimos lá no Antigo Testamento. Hoje eu vou responder uma das principais perguntas que a gente tem sobre os dízimos. O que é o dízimo? Na verdade, o que significa isso? Qual o propósito do dízimo?
O dízimo ainda vale ou não vale para o Novo Testamento? Essa é outra pergunta que muita gente faz. Qual que é o papel que o dízimo desempenha no Novo Testamento? O dízimo era ou não só para levita? E se é ou não obrigatório? Eu também queria fazer uma distinção entre dízimo, oferta, esmola, porque muita gente confunde isso também, né, pastora? A Bíblia nos ensina a ajudar o necessitado. E a Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que não ouve o clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Isaías ensina a darmos esmola. Nós temos que ajudar, dar a cesta básica, dar a esmola. E a Bíblia faz uma distinção bem clara com o termo bíblico que é usado, o vernáculo, a palavra hebraica lá no Antigo Testamento. Diferente de dízimo, diferente de oferta, é esmola. Ajudar o necessitado. É você ver um pobre e dar dinheiro para ele. Isso é uma coisa. A Bíblia também fala sobre diversos tipos de ofertas. Se você abrir o livro de Levítico, você vai ver oferta alçada, oferta de cereal, oferta pelo pecado, expiação pelo pecado, oferta de libação. Você vai ver vários tipos. E todas essas são bem elencadas em Levítico, cada uma com um propósito distinto. A oferta, ela é para Deus. A esmola, ela também é para Deus, mas ela tem um propósito inicial de ajudar o pobre a matar a fome dele, ajudar a barriga dele. E isso é um mandamento bíblico. Então, esmola, ajudar o necessitado, mandamento bíblico, está lá em Isaías. No Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, Jesus ensina, nós temos que amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja, amou a todos nós. Então, é um mandamento bíblico. Oferta também é para o Senhor, existem vários tipos. Você pode fazer uma oferta específica. Deus, eu vou entregar uma oferta para o Senhor porque você me abençoou nisso. Você escolhe 5%, 10%, 100%. Às vezes você ganha, já teve vezes que eu ganhei R$100 de alguma coisa, eu pego aqueles R$100 e dou de oferta. É uma oferta, é 100%, é voluntário, é o tanto que você quer, é o que Deus pôs, é o que o seu coração sentir. Se o Espírito Santo tocou no teu coração entregar uma oferta, isso é oferta. E dízimo, o significado da palavra dízimo vem de 10ª parte. Não é igual essas ofertas que você escolhe qualquer uma, e também não é igual a esmola. Dízimo é a 10ª parte da tua colheita, daquilo que você ganha, daquilo que você recebe. Em Provérbios, depois a gente vai abrir, não precisa pôr lá, mas em Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. De toda a tua renda. Então, é a primícia, a primeira parte, os 10% daquilo que você tem, você entrega para Deus. Então, é desse tema que a gente está tratando hoje. Eu não vou falar da esmola e da oferta, mas do dízimo, 10ª parte. Da onde que a gente tira isso? O dízimo está lá em Provérbios 3:9, que é da primeira parte, honra o Senhor com a primícia de toda a tua renda. E nós acabamos de ver aqui em Deuteronômio 14:22, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher do campo. Certamente darás o dízimo. Era uma ordem, então é bem claro que no Antigo Testamento era um mandamento. A gente vai descobrir se ele permanece um mandamento no Novo Testamento. E está dizendo de toda a tua semente, das tuas sementes, de todo o fruto das tuas sementes. Então, colheu a plantação, 10ª parte, eles entregavam para quem? Para os levitas. E agora, se você vê aqui, nesse próprio texto de Deuteronômio, vamos abrir em Números, coloca lá na tela para a gente, esse vai ser um texto bem chave. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 18, versículo 24. Números 18, 24. Sabe aquele livro cheio de genealogia, que quando você abre, você está fazendo plano de leitura, dá um desespero porque chegou em Levíticos? Que daí você tem que ler o livro inteiro. Eu vi uma fotinha dizendo assim: quando eu estou todo feliz, porque eu terminei Êxodo, Levítico, Números, porque eu terminei de ler o livro de Levítico. Aí eu abro e é Números que começa agora. Então você está todo feliz que acabou Levítico, começa Números. Esse é um dos motivos porque eu recomendo, pastor, eu tenho no site, lá no meu site, paulobichara.com.br, tem um plano de leitura. Quem quiser, ele ajuda você a ler a Bíblia, não assim 3, 4 capítulos todo dia. Se você ler 3, 4 capítulos todo dia, você vai terminar a Bíblia em um ano, excelente. Você pode começar em Gênesis e ir caminhando. Mas esse plano, você lê 4 partes da Bíblia ao mesmo tempo. Você lê um capítulo de Gênesis, um de Esdras, um de Mateus e um de Atos. Então você vai lendo as partes da Bíblia e compreendendo ela como um todo, ao mesmo tempo. É mais ou menos como se você estivesse estudando uma matéria e vendo um pouco de cada parte daquele assunto, ao invés de ter que ficar vendo ele do início ao fim. Das duas formas funcionam, mas eu acredito que essa que eu falei é menos cansativa.
Se você escolher uma versão da Bíblia boa, quem não está muito acostumado a ler a Bíblia pode usar a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Quem já está um pouquinho mais assim, pode usar a NVI, nova versão internacional, que também é boa. A Almeida Revista e Corrigida, é um pouco mais difícil para quem não está muito familiarizado, porque dela usa uns termos gramaticais. Isso é uma tristeza, porque às vezes você vê gente... Tem um texto, eu acho que essa história é verdade. Tem um homem que... O texto bíblico, eu não lembro exatamente a passagem dele, mas o texto dizia assim, adúltera, ela, não sei o quê, não sei o quê. E um senhor de idade, eu vi esse vídeo na internet uns 10, 15 anos atrás, ele leu como se fosse adultera com ela e tal. Depois posso pegar esse texto, você pode pesquisar na internet. E aí o homem eu acho que ele adulterou, porque ele leu errado ali, ele leu que é adultera. Nós temos que ter consciência das nossas limitações. Por exemplo, eu não sou cantor, eu não entendo muito de música. Eu aprecio alguma música, eu gosto da melodia, mas eu não sou músico. Então eu tenho que ter a humildade de quando um músico me explicar ou me falar alguma coisa, eu falo, não, eu não entendo dessa área, deixa eu ouvir, e também não sair me aventurando falar de música sem entender sobre música. Se eu tenho mais dificuldade com leitura, com interpretação, com ensino, ou com qualquer coisa, eu preciso pensar, não, é uma dificuldade, eu preciso de alguém, eu preciso de conselho. Lembra que a Bíblia diz em Provérbios, não precisa pôr lá, tá? 15:22, na multidão de conselheiros os projetos se confirmam. E esse mesmo texto se repete lá em Provérbios capítulo 11 também. Nós precisamos de conselheiros. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, olha, siga as escrituras e aquilo que você aprendeu desde a juventude, o que eu te passei lá em 1 Timóteo capítulo 3. Ele está lembrando Timóteo de continuar nos ensinamentos de Paulo, que era um professor para ele. Priscila e Áquila, não sei se vocês lembram, ensinaram Apolo, que foi humilde em ouvir os ensinamentos. Então, nós temos que, não, diferente do que aquele senhor fez, que eu não sei se é verdade ou história aquilo, mas a gente tem que ir atrás de conselho, ouvir, ainda mais se você vê um negócio meio estranho, pedir interpretação. E o que me intriga, pastor, é que muitas vezes as pessoas pegam um texto na Almeida Revista Corrigida, para você ter ideia, você pode comprar na internet um dicionário dessa Bíblia. Então, eu não recomendo ela para quem não está muito acostumado a ler, ou para quem tem mais dificuldade, ou se cansa mais rápido, até com o português. E aí você vê interpretação e briga e discussão com o texto bíblico. Se você falar assim, no meio de uma discussão, peraí, deixa eu pegar aqui a NTLH. Aí você lê aquele texto, agora eu entendi o que quer dizer. Então isso facilita. Claro que daí quando você quer se aprofundar, faz um pouco de diferença você procurar chegar mais próximo do original. A King James é ainda mais próxima do original do que a Almeida Revista Corrigida. Também fica um pouquinho mais difícil, e tem ela traduzida. E a King James de 1611 que é uma bem fininha, não sei se vocês já viram, ela popularizou aí bastante. Muito melhor ainda, porque ela está mais próxima dos textos gregos, dos textos dos originais. Lembra que a Bíblia foi escrita em hebraico, um pouco em aramaico, lá nos finais, ali no livro de Daniel, a partir do capítulo 9, em grego. Depois ela foi traduzida para o latim, o Antigo Testamento também, depois veio para o inglês, e conforme você vai traduzindo, vai mudando um pouco. Então, se você quer fazer a leitura bíblica, eu recomendo você fazer assim, picado e lendo tudo ao mesmo tempo. Te ajuda a ver o Novo Testamento com o Antigo, porque senão você lê um monte do Antigo, aí depois lá deu 7 meses de leitura, aí você começa a ver as profecias do Antigo acontecendo no Novo. E aí você já até esqueceu de algumas que você leu em fevereiro, março, porque você já está lá em outubro. Agora, se você lê elas junto, olha que legal, essa profecia acaba de acontecer enquanto eu estou lendo. Então, você vai lendo uns 4 capítulos por dia, um de cada parte da Bíblia, facilita muito. Por que eu disse isso? Porque eu pedi para abrir no livro de Números, capítulo 18, versículo 24. Olha, nós vimos que dízimo, se você procurar lá a etimologia, que é a origem da palavra dízimo, ela significa 10ª parte. Diferente de esmola e diferente de oferta voluntária do tanto que você quiser dar. O dízimo não deixa de ser considerado uma oferta, mas ele tem essa nomenclatura distinta, tratado com uma especificidade, porque não é uma oferta qualquer, é uma oferta muito específica que Deus estipulou. A 10ª parte dos teus frutos, da tua colheita e do que você ganhar. 18, 24. Por quê? A partir do 24. Aqui a gente também vai ver o propósito do dízimo. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, dei-os por herança aos levitas. Dei-os
por herança aos levitas. Então está aqui Deus dizendo assim, ó, o dízimo, povo de Israel, que vocês entregarem, vai ficar para os levitas, é para sustentar eles. Igual o pastor disse aqui hoje no início do culto, sustenta a igreja. Quem eram os levitas? É os que faziam o serviço no tabernáculo, depois no templo. É aqueles que cuidavam do templo, os levitas e os sacerdotes. Você vai ver que os dízimos eram direcionados para os dois, os sacerdotes e os levitas, que é quem cuidava, orava, preparava as ofertas, cuidava da igreja, que era a igreja da época, o tabernáculo primeiro e depois o templo. E agora olha que interessante, dei-os por herança aos levitas, pois eu lhes disse, no meio de Israel, nenhuma herança terão. Então eles não tiveram terras e propriedades como os demais, mas eles tinham os dízimos, que eram o sustento, era bastante, eram uns recursos financeiros bons para eles. Agora olha o que diz o 25 e o 26, embora a gente vai chegar depois com mais detalhe. Nesse 24, antes da gente ir para o 25 e 26, põe ele de novo 24, você vai perceber que, ó, quando fala os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor, dei-os por herança aos levitas, porque eu lhes disse que terão nenhuma herança no meio da terra, isso aqui está se referindo ao sustento da casa do Senhor. Como é que aqueles homens que cuidam, que se dedicam à igreja, na época lá, o tabernáculo, que carregam os pilares, as tendas, preparam, levam, ofertam, cantam, fazem toda a logística, e os próprios sacerdotes, como é que eles sobrevivem? Com os dízimos. Então isso servia para sustento do templo do Senhor, sustento da casa, de toda aquela logística que eles montavam. Tá, agora o 25, disse o Senhor a Moisés, 26, também falarás aos levitas e lhes dirá, vem a parte poderosa, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que da parte dele vos dou como herança, deles, desses dízimos, trareis uma oferta ao Senhor, os dízimos, o dízimo dos dízimos, olha que legal, ó, a segunda parte que vos dei por herança deles, dos dízimos, ó, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles, desses dízimos, apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Você percebeu que ele chama dízimo de oferta? Por isso que eu te falei, o dízimo não deixa de ser uma oferta, mas ele dá agora, ele traz um tratamento especial a essa oferta, ele põe o nome de dízimo, e ele vai mais longe, os próprios levitas que recebiam os dízimos, teriam que dar o dízimo dos dízimos. Então, aqui a gente já está antecipando a nossa próxima pergunta, dízimo era só para levita? Não, porque os próprios levitas levariam, para quem que eles entregariam? Apresentareis uma oferta ao Senhor. Quando você entrega o dízimo, você não está entregando eles, vamos colocar lá, depois a gente fala da igreja, eles não estavam entregando aos levitas, mas primeiramente ao Senhor. Depois os levitas eram beneficiados com isso para sustento do evangelho. Então veja, o mandamento vinha inicialmente dizendo, entregue os dízimos ao Senhor para os levitas, para sustento do evangelho, e vocês levitas, vocês também não vão deixar de me honrar, vocês também vão entregar os dízimos. Então veja que os dízimos eles são entregues em primeiro lugar a Deus. Deus é quem recebe os nossos dízimos. Essa oferta é ao Senhor. É uma prova de superação da ganância. Porque uma das maiores provas de superar a ganância é quando você coloca a mão no bolso. Porque é fácil você falar que gosta do seu irmão, do seu amigo, do seu pai, mas nunca ajudar com nenhum real. Não é verdade? É fácil você falar que crê em Deus, que gosta da igreja, mas nunca colocar o dinheiro. Porque na hora que põe a mão no bolso, dá aquele susto. Essa é uma prova de superação da ganância, quando você consegue entregar o dízimo sem dor. Porque teu coração já não está mais aqui no dinheiro. Teu coração está em Deus, está em outros valores e principalmente, acima de tudo, em Deus. Judas, que é quem não tinha superado a ganância, quando viu que foi entregue uma oferta, que era aquele perfume, que era o salário de quase um ano de trabalho, imagina você acumulando, vamos fazer uma conta meio rápida, mais ou menos uns 40 mil reais, 30 mil reais, um chute bem rápido, fazendo bem rápido, 20 a 30 mil reais, um perfume super caro. Aí você joga ele inteirinho lá em Jesus e Judas olha aquilo e fala, viu, tinha que ter dado isso aos pobres. E aí João, quando narra esse fato, diz, ele não disse isso pelo amor que tinha aos pobres, mas porque era ladrão. Então vocês já viram esse discurso? Não era para dar para a igreja, tinha que ajudar outras coisas. Uma vez eu estava andando com um taxista, ele falou para mim assim, olha, eu não concordo em ficar entregando dinheiro para a igreja, templo. Aí eu falei, você concorda o dinheiro e a prosperidade? Eu não concordo em igrejas, assim, pastores ser rico e ter dinheiro. E você queria que quem fosse rico? Os ímpios?
A Bíblia diz em Provérbios, coloca bem rápido, depois a gente volta para o 18, não precisa abrir a Bíblia, em Provérbios 13, 21. Vamos ver se eu lembro se é 13, 21. Depois a gente volta para números ali. 22, vamos ver se é o 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Para onde que está indo o dinheiro? Para o ímpio ou para o justo? Está indo do justo para o justo e do ímpio para o justo. Olha lá, o homem de bem, um homem bom, deixa dinheiro, propriedade, uma herança aos filhos. Existe muito esse hábito de quando você está falando, pastor, a Bíblia fala assim, deixa uma herança. Não, isso não é dinheiro. Isso é valores, é bênçãos. Ou quando o texto diz, deixa riquezas. Não, riqueza não é dinheiro. Riqueza é você ser uma pessoa extraordinária. Também não deixa de ser uma forma de riqueza. Só que agora, olha o que o texto diz. Uma vez eu fui ler um texto desse com um colega, e ele foi fazer isso, e eu falei, tá, mas então você está me dizendo que o ímpio tem essas riquezas boas aí? Aí ele, não. Aí eu falei, então quando fala de ímpio é dinheiro. E a hora que está falando do justo é bênçãos, é uma pessoa extraordinária, é valores, é legado. Olha o que diz. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada por justo. Essa riqueza aqui não pode ser um bom legado, porque está na mão do pecador. Isso aqui é dinheiro, isso aqui é propriedade, é o que ele constrói. O que um homem de bem deixa para os filhos de seus filhos. Deus abençoa um homem de bem, prospera ele, e ele abençoa as gerações. As gerações são abençoadas financeiramente por causa disso. Você sabia que o tema dinheiro, dízimo e oferta era problemático desde a época do apóstolo Paulo? E tem um texto em Eclesiastes que diz assim, o dinheiro a tudo responde. O texto bíblico de Eclesiastes diz isso. E um pregador uma vez falou assim, olha, eu nem vou pregar sobre isso, porque senão todo mundo se assusta se eu falar esse texto bíblico de Eclesiastes 7:7. Mas olha que interessante, esse problema de dinheiro, de falar, e por causa da ganância, por causa do poder, querendo ou não, primeira coisa o mais importante é Deus e vida eterna, certo? E para o ímpio, é a família dele e a grana dele, é mais nada. Ele quer estar bem ali com o corpo dele, né, o físico, os familiares, e alguns ainda colocam o dinheiro na frente dos pais. Vocês não lembram daquele caso da Suzane que mandou matar os pais? Não só dela, mas um monte. Gente que mata mãe, mata pai, mata irmão, mata fulano. Um quer dinheiro, o outro porque a ganância. Porque queria o seguro. Você vê essas histórias da esposa que planeja. Há um tempo atrás eu vi uma notícia de uma mulher que planejou o assassinato do marido porque ela queria ficar com seguro de vida, uma coisa. E às vezes é coisa de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Quanto tempo ela vai levar para torrar esse dinheiro? Super rápido. Você já viu esses caras que ganham na Mega Sena? Então o dinheiro é muito sério, ele envolve assim um desejo muito forte. Por quê? Porque a prestação de serviço, o tempo, o ser humano resumiu isso em dinheiro. Por exemplo, você quer que eu vá lá prestar um serviço? Me dá um dinheiro, porque eu preciso comprar comida para o meu filho, eu preciso pagar a luz, eu preciso pagar a água, eu quero um plano de saúde, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro melhor, eu quero mais conforto. A moeda que faz essa troca é chamada dinheiro, e por isso que todo mundo está atrás dele o dia inteiro. Anda na cidade aí, qualquer cidade, vai Porã, qualquer uma, segunda-feira, 3 da tarde, que você vai ver o pessoal andando de carro, vai ter umas exceções, mas 80% das pessoas estão trabalhando, indo atrás de dinheiro, para lá. Porque eu vou trabalhar, porque eu estou arrumando um negócio, porque eu estou fazendo isso. E quando não estão, pegaram o dinheiro que tinham, estão ou de férias ou aproveitando o tempo para resolver algum outro problema. Mas, em regra, trabalha-se 44 horas por semana. Olha quanto tempo é isso. Todo o tempo da luz do dia, a maior parte das pessoas estão trabalhando atrás de dinheiro. O apóstolo Paulo sabia disso. Nós pregamos isso quando pregamos sobre 1 Coríntios capítulo 10. Paulo diz assim, olha, era um direito meu cobrar de vocês, porque eu compartilhei bênçãos espirituais, eu teria o direito de cobrar as bênçãos materiais, o din-din. E ele ainda fala assim, ou não tenho eu direito de receber como os demais recebem, ou sou inferior aos demais apóstolos como o apóstolo Pedro. Ele cita isso, nós já pregamos sobre isso, depois se você quiser no YouTube lá ver a mensagem, mas aí Paulo fala assim, mas, considerando a confusão toda que se gera por causa disso, eu abdico, eu abro mão do meu direito de cobrar, porque eu sei que vocês vão levar isso tudo para o lado errado, vão falar que eu sou ganancioso, que eu quero dinheiro, isso vai ficar mal entendido. Volta para a gente lá no texto de Números capítulo 18, então nós vimos aqui no texto de Números capítulo 18,
que o propósito do dízimo, em primeiro lugar, é honrar a Deus. Tanto que, 18, versículo 24, Números 18, 24. Tanto que os próprios levitas entregavam dízimo do dízimo ao Senhor. Então, esse é o propósito. Vamos ler o 8, 18? Põe rápido para a gente lá. Na sua Bíblia, se você deixar o 18, 24, já está bom. Números 8, 18. Olha o que diz. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Isso aqui ele está dizendo, eu separei os levitas por uma função específica no templo para mim. Então, eles têm um propósito, um chamado distinto aqui na prestação de serviço para Deus. O que é dízimo? 10ª parte. Propósito do dízimo, primeiro dele, honrar a Deus. Provérbios 3:9, põe lá para a gente, Provérbios 3:9. Texto famoso, a gente já viu bastante, eu citei ele hoje, mas olha o que diz. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. É de toda a renda. Nós vimos isso lá no texto de Deuteronômio e de Números também. Você entrega a 10ª parte da renda, da semente, do que você colhe, 10ª parte. O primeiro propósito, para honrar ao Senhor. O segundo propósito, sustento dos levitas. Sustentar o evangelho, a casa do Senhor, o momento de celebração, a congregação. E o terceiro, recompensa pessoal. Olha só o que diz. Honra o Senhor, primeiro propósito, honrar a Deus, com o primeiro de toda a tua bênção, de toda a tua renda. Versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros. Se fosse seus, aí seria de Deus. Mas como é teus, com T, aí é nosso. Os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Então Deus vai abençoar o teu lagar. Deus vai abençoar a tua casa. Só que as bênçãos que a gente rejeita, elas não vêm sobre nós. Se você entrega o dízimo e nunca espera que você seja recompensado por isso, você não será recompensado. Porque é uma bênção que você escolheu dela, é uma bênção que você não reconheceu nas Escrituras. A Bíblia garante isso, mas você não reconhece isso, então você não recebe. Um vídeo muito legal que eu assisti há pouco tempo de um cara que ensina sobre motivação, negócios, decisões, mente, neurociência e tal. O nome dele chama Brian Tracy. Se você tiver interesse, é bem legal de ver sobre ele. Ele já é um senhor hoje, ele tem uns 80 e poucos anos. E ele fala que a maior limitação que existe em nós é a da nossa mente, é de quando você acha que não dá. Quando você acredita que não dá para fazer um negócio, tua mente não tenta mais fazer aquilo, porque ela acredita que não dá para fazer. E eu já contei aqui outra vez daquele problema matemático. Quem lembra que o professor escreve dois problemas matemáticos no quadro, bem complexo, 2 problemas, gigante, 1936, mais ou menos. E os alunos estão lá, anotam o problema, e o professor fala, olha, esses 2 problemas matemáticos ninguém jamais resolveu. Depois você pesquisa essa história. Um homem chega atrasado na aula, olha o quadro e copia aqueles 2 problemas matemáticos. Copia. E aí, ele não ouviu o professor falar que ninguém jamais resolveu. Ele guarda o material e vai para casa com todo mundo, normal. Ele volta um mês, sei lá quanto tempo depois. Professor, eu terminei a tarefa e, se eu não me engano, um dos problemas ele teve mais dificuldade de resolver. E ele fala, eu até achei lá a solução de um problema, não do outro, tem algumas peculiaridades da história, depois você pesquisar ali em detalhe. O professor olhou e falou, viu, mas que tarefa? Eu não passei tarefa? Não, lembra que você passou 2 problemas no quadro, eu cheguei atrasado, até anotei? Ele, não, aquilo lá não era tarefa, eu estava mostrando problemas matemáticos que ninguém nunca resolveu. Ele falou, professor, eu resolvi, está aqui. Ele ganhou um prêmio, 1936, eu me arrepio. Por quê? Porque ele não ouviu que não dava. Ele não estava lá a hora que o professor falou que ninguém nunca resolveu. Ele achou que dava. Então não dá, até que alguém que não sabe que não dá, faz. Quando você acredita que você não consegue abrir um negócio, tua mente cria um monte de trava, porque você já não acredita mais naquilo. Por que você vai tentar algo que não dá? Por que aqueles alunos que ouviram que não tinha solução iriam tentar solucionar, já que não dava? Ou que era tão complexo que nem Einstein conseguiu, eu não vou conseguir, eu não vou. Por que tentaria? Há pouco tempo atrás no escritório a gente estava com um problema lá e eu falei, vamos desenvolver um negócio assim. Aí um rapaz ia falando que não dá, eu falei, pera, vem cá. Chamei ele para fora. Falei, você não fala que não dá perto do outro, porque o outro está achando que dá. Deixa ele tentar. E não é que deu? Depois eu chamei ele, passou uns 2 meses.
chamei ele e falei, lembra que você falou que não dava? Eu nem fiquei falando muito, porque depois que a pessoa erra, é ruim você ficar apontando o dedo, né? Mas eu lembrei ele, falei, então nós não podemos ter essa mentalidade, não dá. Quando você acredita que o dízimo não serve para te recompensar, você não será recompensado, é uma bênção que você rejeitou. Então as bênçãos que nós reconhecemos, elas vêm sobre nós, mas as que não reconhecemos, elas não vêm sobre nós. Então se você rejeita a parte do Evangelho que ensina sobre semear e colher, você não vai ter essa colheita, porque você rejeita ela. É mais ou menos assim, você acredita que, eu jogo as sementes de arroz e de feijão, eu planto e vou embora. Como você acredita que não colhe, você não cultiva, você não vai jogar água. E você não vai esperar o momento exato para ir lá e colher, porque você acha que não pode colher. Não é verdade? Não faz sentido? Se você acha que não pode colher, por que você vai esperar para colher? Você não espera, você não colhe. Então, quando nós entendemos, olha o que o texto é bem claro, e se encherão os teus lagares e transbordarão de mosto os teus se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, é uma recompensa para nós. Primeiro propósito do dízimo, honrar ao Senhor. Provérbios 3:9, texto de Deuteronômio que a gente acabou de Números 18:24, os próprios levitas dizimando para o Senhor, então não era primeiro para o levita, honra a Deus, sustento do Evangelho, recompensas pessoais. O texto famoso, que não precisa abrir nem pôr na tela, de Malaquias 3:10, trazei todos os dias na casa do Senhor para que haja mantimento em sua casa, na casa de Deus, sustento do Evangelho, tá vendo? Ao Senhor, coloca na verdade na tela para a gente, olha para você ver essa sequência lá em Malaquias 3:10. Não precisa abrir, tá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Então nós levamos os dízimos à casa do Senhor, então para Deus, sustento do Evangelho, e provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ele de novo prometendo recompensa, não é eu que estou prometendo recompensa, teologia da prosperidade, você está prometendo recompensa, eu estou só lendo o texto está prometendo, e eu já vi algumas pessoas falar, Paulo, a mensagem de prosperidade, de colheita, de receber de volta, que a gente vê lá no Antigo Testamento, não vale mais para o Novo. O apóstolo Paulo, ele cita em 1 Coríntios capítulo 9, o texto de Salmo 112. Ele valida o Salmo 112 em 1 Coríntios 9. E olha o que diz o texto de Salmo 112. 112, versículo 1. Olha que salmo. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Primeira coisa é temer a Deus. Deus está em cima de tudo. Os mandamentos dele acima de tudo. Aquele que ouve, João 14:21, os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu o amarei e me manifestarei a ele, e o Pai o amará. Então, obedecer a Deus é acima de tudo. Amar a Deus é o primeiro. Versículo 2. Então, bem-aventurado esse homem. A sua descendência será poderosa na terra. Começa a recompensa aqui nessa terra. Um homem falou assim para mim um dia, não, Paulo, todas as promessas do Antigo Testamento era para a comunidade de Israel e não para indivíduos. Mas não é o que está escrito aqui. Volta ali no versículo 1, olha o que está escrito. Bem-aventurado, não está escrito a nação de Israel. Aí eu perguntei para ele, isso aqui valia, se um homem lá do meio de Israel temia o Senhor e se comprazia nos mandamentos dele, ele seria abençoado e o outro não, ou como era para a nação? Aí ele, não, realmente o texto aqui parece que é para um indivíduo. É individualizado, não é para a nação. Versículo 2. A sua descendência, daquele homem, será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Lembra que a gente leu lá em Provérbios 13:22, que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos? E essa herança, a riqueza do pecador vai para a mão do justo? O dinheiro sai do ímpio e vai para o justo. E abençoa as gerações, porque teme ao Senhor, porque Deus está em primeiro lugar, porque ao dizimar você honra primeiro a Deus, você supera a ganância, você fala, Deus, eu te amo, eu te honro. O governo cobra 27%, 30% de imposto, ICMS, IPTU, não sei o que, IPT, IPD, tudo que você imagina. Deus só colocou 10% por ter nos dado o universo, o planeta, a vida, a capacidade de ver, ouvir, respirar e ser o Deus, como diz em Ageu capítulo 2, do ouro e da prata.
por ter produzido tudo, ele só pediu 10%. E olha o que continua. A sua descendência será poderosa, será abençoada a geração dos justos. Versículo 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. É como o problema matemático. Se você ler isso aqui e falar, isso aqui não funciona para mim não, acabou. Você rejeitou. Se você falar, não, Deus disse isso, eu recebo isso. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Depois você pega lá em 1 Coríntios 9, Paulo cita esse salmo. Você vê que tão extraordinário. Versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, ele não é ganancioso. Ele é benigno, misericordioso e justo. Versículo 5. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele ajuda o necessitado. Ele defenderá a sua causa em juízo. Versículo 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Versículo 7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Nós já pregamos sobre esse salmo uns 2, 3 anos atrás aqui, né? O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Olha que coisa extraordinária. E não pense que esse salmo aqui estava lendo para o Antigo Testamento. Paulo cita ele, depois você pega o texto. E não só isso, a gente vai ver alguns textos daqui a pouco. Mas, portanto, nós vimos que recompensas pessoais está em Malaquias 3,10, Romanos 3,9. Nós vemos isso em Gálatas 6,7. O que o homem semear, Gálatas 6,7. O que o homem semear, isso também ceifará. Olha o que diz, Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amor, raiva, prosperidade, ganância, você planta, você colhe, a lei da semeadura. E 2 Coríntios 9,6, que é um famoso também Novo Testamento, que a gente tem que ter, né, a base bíblica para isso. Se você ler o capítulo 9 inteiro, você vai ver que Deus está falando aqui sobre, o apóstolo Paulo está tratando sobre a coleta de dinheiro que estava sendo feita para os judeus. E aí ele diz assim, isto afirmo, aquele que semeia, então ele está falando de dinheiro aqui, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Esse semear é dinheiro, você pode ler o capítulo 9 inteiro, que trata sobre a coleta financeira que estava sendo feita para os judeus. Então nós já vimos, dízimo significa 10%, dízimo, qual que tinha o propósito? Honrar a Deus, era o primeiro propósito, sustento dos levitas, da casa do Senhor, e recompensas pessoais que a gente acabou de ver. Era apenas para levitas? Nós já vimos em número 18, 24, que era direcionado aos levitas, mas nós vimos em números 18, 26, que os levitas davam o dízimo dos dízimos. Então, se fosse só para levita, que é isso que eles alegam hoje, não vale mais esse negócio de dízimo, porque era para levita, não existe mais levita, acabou dízimo. Mas se era para levita, por que levita dava dízimo também? Por quê? E além disso, você vai ver que Jacó também deu dízimos. Jacó nasceu bem antes de Levi, porque Jacó era avô de Levi e dos da tribo dele. Era assim, Abraão, Isaac, Jacó. Aí lembra que ele teve 12 filhos, que vendeu José para o Egito e aquela coisa toda? Um desses daí era Levi, um desses filhos, que gera a linhagem dos levitas. E todos os israelenses descendentes do Levi faziam parte do bloco de gente que ia receber os dízimos. Mas Jacó deu o dízimo, antes de Levi nascer. E eu vou mais longe ainda. Jacó era pai de Levi. O bisavô de Levi, Abraão, porque o vô era Isaac, Abraão deu o dízimo, antes de Levi nascer. E o apóstolo Paulo escreve isso em Romanos 7, ele diz assim, antes que os levitas viessem a existir, quando Levi ainda estava no lombo de Abraão, que ele quer dizer que ainda estava no corpo de Abraão, que ainda nem tinha vindo ao mundo, esse dizimou através de Abraão, quando Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque. Mais engraçado que Melquisedeque, que ele chama de rei de Salém, é uma figura na Bíblia que não tem a descrição da origem dela. Mas é um rei de Salém que vem, abençoa Abraão, o patriarca, e Abraão dá o dízimo para ele. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, eu digo Paulo porque eu acredito que Paulo escreveu Hebreus, mas pode não ter sido. O autor de Hebreus, capítulo 7, diz assim, esse Melquisedeque aí não tinha genealogia,
não tem a descrição do início e fim da vida dele. Ele é uma tipificação, uma representação de quem? De Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 7. Aí ele diz, portanto, aqui recebem dízimos, Hebreus 7, 8, homens que morrem, pessoas, no caso dos levitas que recebiam os dízimos, mas ali aquele de quem se testifica que vive. Quando ele entrega para Melquisedeque, é entregue os dízimos para Jesus Cristo. Então você entrega na mão de levitas, na igreja, sustento do evangelho, mas quem está recebendo o teu dízimo é aquele de quem se testifica que vive, Jesus Cristo, que recebeu de Abraão, antes da existência de Levi, que recebeu de Jacó, pai dos levitas, que recebeu dos próprios levitas, que recebiam também os dízimos. Então nós vemos que os dízimos não era somente para levitas, porque eles entregavam, Jacó entregou, Abraão entregou. Coloque em Hebreus 7, versículo 1 e 3, só para você ver esse texto. Hebreus 7, 1, 3, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, Melquisedeque abençoou Abraão, versículo 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. E depois pesquisa lá, Abraão veio bem antes de Levi. Os levitas nem existiam ainda. E nem os sacerdotes existiam da linhagem. Moisés vem muito tempo depois. Não sei se você lembra que vem José, aí José vira príncipe no Egito, José morre, passa-se um tempão, os hebreus 400 anos, aí vem Moisés, aí começa o irmão de Moisés sendo o primeiro sacerdote, Arão. Então, muito tempo depois de Abraão. Abraão está lá no comecinho. Abraão, na verdade, se você olhar na genealogia, ali na linhagem das idades, eu acho que ele não bateu papo com Noé, mas acho que ele bateu papo com o neto de Noé. Porque você vê o tempo que eles viveram, tem uma genealogia, ele está lá no comecinho, Noé está perto de Adão e Eva. Embora os pertos, que a gente quer dizer, era 1.000, 2.000 anos, né, que era o tempo que eles viviam. Para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Abraão dá o dízimo para esse rei aí. Versículo 3, esse Melquisedeque. Sem pai, o Melquisedeque. Por quê? Não é porque ele não tinha um pai físico, é porque não foi escrito a genealogia dele. Os israelenses tinham esse hábito. Até hoje, os judeus fazem isso. Você é de que linhagem? Você é os Askenazi, você é o judeu X, você é da linhagem dos levitas ou do tal. Quando você não provava a tua genealogia, você não podia ser beneficiado dos privilégios que aquela tribo tinha. Então era muito importante você saber de que tribo era. Em Números dizias, em Números 30, 33, é pedido que casem-se somente entre tribos, para que não se misture as propriedades das tribos, que uma esposa não case com uma mulher da outra tribo, um homem de outra tribo. Então você saber a tua linhagem, a tua descendência sempre foi muito importante. E o homem é quem Abraão entrega o dízimo, abençoa Abraão. Não ter a descrição da genealogia dele é um choque. Por isso o autor de Hebreus diz, esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, ele está fazendo uma comparação dessa descrição do Melquisedeque, feito semelhante, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote eternamente. E sabe o que é mais engraçado? É que esse Melquisedeque, para quem Deus deu o dízimo, ele permanece sacerdote eternamente, que é Jesus Cristo. No fim das contas, Abraão estava entregando a Deus. Coloca o versículo 8 do capítulo 7 de Hebreus. Olha agora o versículo 8 de Hebreus 7. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Isso aqui é Novo Testamento. Isso aqui é Hebreus. Isso aqui é o autor do Novo Testamento, do livro de Hebreus, explicando que o dízimo lá de Abraão foi para Jesus Cristo, na figura de Melquisedeque. Olha que coisa poderosa. E que, na verdade, quando nós entregamos o dízimo, portanto, nós estamos honrando a Deus, entregando a Cristo, utilizando-o para sustento do Evangelho, e ainda como reflexo respinga em nós, sendo nós mesmos abençoados e recompensados financeiramente. E mais, espiritualmente, porque você está obedecendo a Deus. Aquele que ouve os meus mandamentos e obedece é o que me ama, e aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. Jesus se manifesta a você, você o experimenta de glória em glória, de fé em fé, aproveita e o conhece mais. Eu tenho mais intimidade com ele por obedecer a ele. E uma das melhores formas é pondo a mão no bolso. Então, não era somente para levita,
Nós vimos aqui em Hebreus 7:8 que tem no Novo Testamento, mas tem um texto mais claro ainda no Novo Testamento, Mateus 23:23. Coloca para a gente. Esse rapaz que falou para mim que no Antigo Testamento mudou tudo. Finança não tem mais nada a ver com o Novo Testamento, as coisas que funcionavam no Antigo. O que mudou no Novo Testamento é o que Jesus falou que mudou e o que se cumpriu. Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16. Desde então vos é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus no Novo Testamento, ele de modo progressivo, começa a ser implementado com Jesus. Lá no Sermão do Monte, ele olha e fala assim, ouvis o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Ele altera o Antigo Testamento. Ele altera. Ele diz lá em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele dá um novo mandamento, ele cria. Ele remove do antigo, ele cria novos, ele altera, ele mantém alguns. O próprio apóstolo Paulo cita textos que ainda são válidos. Então, o que troca e o que muda é que com o sacrifício de Jesus na cruz, os nossos pecados agora são expiados de modo perpétuo e completo, por um sangue perfeito. Isso é muito bem explicado em Hebreus, que diz que sangue de bode não pode expiar pecado. Por isso que o sangue da expiação, o sacerdote tinha que entregar, todos os homens tinham que entregar, e o sacerdote apresentava, uma vez por ano, a oferta pela expiação, para perdoar o pecado de todo mundo. Só que como o sangue do boi, do carneiro, de qualquer animal, também é contaminado pelo pecado, porque o animal morre, esse sangue não é um sangue que purifica eternamente. Ele faz expiação, que significa cobrir. Ele cobre por um tempo, então tinha que oferecer de novo, e de novo, e de novo. E ele não tinha esse poder de ser um sangue perfeito, eterno. Quando Jesus morre, ele traz um sangue humano, perfeito, de Deus, que expia de uma vez por todo o pecado. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ganhar ou deixar de ganhar dinheiro, com trocar a mensagem do Antigo Testamento para o Novo com dinheiro. Tem a ver com salvação, perdão de pecado, remissão, expiação e viver para Cristo, que é o que está acima de tudo. A mesma mensagem que nós vimos em Salmo, no Antigo Testamento, Salmo 112, versículo 1, que diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Fazenda e riquezas haverá em sua casa. Continua sendo Deus em primeiro lugar. Olha o que diz, põe para a gente na tela, Salmo, depois a gente volta no 23, Salmo 62, 10, olha o que diz. 62, 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Olha agora, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Jó diz, isso é Salmos, isso é Antigo Testamento, essa mensagem continua no Novo Testamento. Coloca para a gente em Eclesiastes 5, versículo 10, Eclesiastes 5, 10, 17 e 19, olha o que diz, Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Lembra que diz lá em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que todo mundo usa esse texto para falar que não pode prosperar? Sabe quem que está falando que quem ama o dinheiro jamais dele se farta? Salomão, aqui em Eclesiastes, o homem mais rico que já existiu, a quem Deus deu riquezas, sabedoria. Ele está dizendo que quem ama o dinheiro jamais dele se fartará. Ele diz em Provérbios que o dinheiro, não ponha o teu coração no dinheiro, porque ele faz asas e voa, e de repente acaba. Então quando você ama o dinheiro, você está errando. O salmista, o pai de Salomão, no Salmo 62, 10, Davi diz, se as vossas riquezas aumentam, não coloque nelas o teu coração. Não tem problema aumentar, não põe o coração nela. Esse texto de Timóteo 6,10 que diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é exatamente 6,10, 6,19, inclusive é até engraçado, porque a gente faz um paralelo, Eclesiastes 5,10, 1 Timóteo 6,10, Eclesiastes 5, 17 e 19, 1 Timóteo 6, 17 e 19, depois você vai ver o paralelo. É esse cara que diz, não ame o dinheiro. E o autor, Paulo, em Timóteo, escreve basicamente a mesma coisa do Antigo Testamento. Então a mensagem do dinheiro do Antigo e Novo Testamento não se altera com a morte de Jesus. O que altera é o perdão do pecado, é a possibilidade de salvação, é a salvação pela fé, é a misericórdia de Jesus. Jesus não veio para fazer ninguém rico, ele veio para te salvar, mas ele não alterou nada do que ele prometeu para nós nessa terra.
Deus não nos deu só uma vida de espírito, mas Ele deu-nos uma vida de carne. E Ele diz, eu não peço a Deus que os tire do mundo. Ele diz isso, vós não sois deste mundo, nós não somos daqui, mas Ele disse, eu oro ao Pai, não para que Ele vos tire do mundo, mas que a gente possa viver no mundo com sabedoria, trazer mais pessoas para o reino de Deus. Quando Deus estabelece-nos na terra, Ele nos estabelece com propósitos espirituais e com uma vida aqui, para você cuidar da tua esposa. Marido, ame sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. Pais, disciplinem o filho, mas não exagerem. Filhos, honrem os pais. Ele ensina você a ter uma vida em família. O próprio texto de Provérbios 13, 12 e outros textos diz assim, ó, a esperança realizada é árvore de vida. Quando você realiza a esperança, você traz árvore de vida. O presente aplaca a ira. Quando você dá um presente, você tira a fúria. Jacó traz um presente para o irmão dele, Esaú. E Esaú abraça ele, perdoa ele. Olha só, é uma lição de vida material. Lidar bem com a família, ter uma família boa, se dar bem com o pai, com a mãe, ou ganhar dinheiro, viste um diligente em sua obra. Deus nos ensina princípios dessa vida e da vida espiritual. A morte de Jesus não altera a mensagem de prosperidade do Antigo Testamento em nada. Ao contrário, Paulo, em 1 Coríntios 9, cita o Salmo 112. Jesus Cristo nos ensina em Marcos 10, 29 a 31. Quando você abrir mão aqui na terra de casa, campo, pai, mãe, você receberá 100 vezes mais. E o texto diz assim, Marcos 10, 29 ao 30. Ainda neste tempo e no século futuro a vida eterna. Mas muitos serão os últimos aqui e lá no céu os primeiros, que não vão ter nada aqui, mas lá vão ser os primeiros. E muitos serão os primeiros aqui e lá serão os últimos. Para você ver que os propósitos são propósitos distintos, são realidades distintas, mas ambas reais e presentes. A mensagem de Jesus na cruz em nada altera dinheiro, mas ela altera plano de salvação. Veja que isso é muito poderoso. Agora volta para a gente lá no... Mateus, depois, não vamos fazer esse paralelo agora, mas depois você pega Eclesiastes 5, 10, 1 Timóteo 6, 10. Eclesiastes 5, 17 a 19, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Você vai ver que é a mesma mensagem. Mateus 23, 23, sobre o dízimo ser no Novo Testamento. E aí eu já quero ir para o último ponto, que é sobre a obrigatoriedade ou não. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Vocês são os hipócritas. Vocês dão dízimo, mas vocês não têm justiça, misericórdia e fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, misericórdia, fé e justiça, sem omitir aquelas, o dízimo. Isso aqui está dando o dízimo como um mandamento. E é no Novo Testamento. Um rapaz um dia olhou para mim e falou assim, Paulo, isso aqui, olha onde foi o nível do argumento. Isso aqui foi antes de Jesus morrer na cruz. Eu falei, então quando os discípulos acabaram de ouvir aquilo ali, eles falaram, então Jesus, aguenta aí, a hora que você morrer na cruz, eu começo a obedecer esse mandamento. Não, quando Jesus fala, ouvis o que foi dito, antes de morrer na cruz, lá no Sermão do Monte, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, tal. Foi antes de morrer na cruz. Os discípulos deveriam ter falado, não, obrigado por avisar, Jesus, vou esperar você morrer, aí a gente começa a obedecer isso aí. Quando ele fala assim, um novo mandamento vos dou, obrigado, Jesus, vou esperar você morrer na cruz para valer. Não, a lei e os profetas duraram até João, e desde então vos é anunciado o reino de Deus. Lucas 16, 16. Está valendo. Jesus diz aqui, entregue o dízimo. Não está só em Mateus 23, 23, está lá em Hebreus 7. Não era só para o levita, era para Melquisedeque, que representava Jesus, que valia desde a época em que o autor de Hebreus estava escrevendo. Veja como é poderoso. Será que o seu coração se aperta de ter que pôr a mão no bolso? Minha mãe, em 1996, se converteu e ela está aqui hoje. E ela é um exemplo para mim, porque ela tinha um caderno, pastor, daqueles pequenininhos assim de escola, e ela anotava o valor dos dízimos, sempre. Ela anotava a igreja, tal, valor tal. No final do mês ela fazia a soma e deixava ali. No mês seguinte, algumas vezes eu fiz essa soma, foi mais meu irmão mais velho, o André, que também está aqui, que fazia a soma no final do mês. Pegava a calculadora, batia, fazia uma linha naquele caderno e montava a soma. Ela sempre anotou. Ela tinha um caderno das despesas, o caderno das receitas, o caderno dos dízimos. E o que é mais extraordinário é que eu peguei esse caderno nesses tempos, pastor, 96, 97, 98, 99, sagrado, 10% de tudo que ela ganha. Não importa se é R$1, não importa se é 5 milhões, não importa, é 10% de tudo, ela entrega o dízimo.
A Bíblia não diz, se for muito, você pega leve. Ou se for muito pouco, porque você está com dificuldade, pega leve aí também, não precisa. Não, é pouco ou muito. E o que eu achei legal é que eu fui folheando o caderno e eu vi que o valor dos dízimos foi cada vez subindo mais e mais. E Deus abençoando, e abençoando. E eu vou fazer, sabe o quê? Copiar igualzinho o que ela fez. E sabe o que eu vou fazer? Ensinar meus filhos. E mais ainda, falar aqui hoje para vocês e trazer esses fundamentos bíblicos. Que eu peço que o Espírito Santo testifique aí no teu coração, com todos esses textos que a gente leu, e coloque no teu coração um desejo ardente em falar, Deus, eu vou começar a obedecer a tua palavra. Eu vou entregar os dízimos. E eu não vou entregar por raiva, mas porque eu amo a tua palavra, eu quero te servir. E ele vai abençoar, ele disse que vai abençoar. Paulo, mas esse mundo jaz no maligno, 1 João, capítulo 5,19, o mundo está no meio de pecado, o diabo é o senhor deste século por um tempo, nós não estamos sujeitos às intempéries da vida, aos problemas e às adversidades? Estamos. Por isso que Jesus diz assim, muitos últimos serão os primeiros. Então, ainda que não aconteça, eu obedecerei o Senhor, porque eu tenho a vida eterna. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor? Eu sou maravilhado naquela história, pastor. É assim, eu digo que é a minha história favorita. Porque eles chegam no maior rei. É igual você chegar assim no Donald Trump, no Alexandre de Moraes, no Putin, em todo mundo, porque era o que representava tudo de poder, porque hoje o Donald Trump ainda não tem o poder que o Nabucodonosor tinha, porque hoje é dividido o poder em Senado, Legislativo, Judiciário, tem um equilíbrio. No Brasil eu acho que está um pouco desequilibrado, mas ainda ele tem um, não é igual era antes. Então você imagina todos os presidentes lá, o Davi Alcolumbre lá do Senado, o Moraes, o Trump, todo mundo olha para você e fala, você tem certeza que você vai falar das urnas, não, que você vai me desafiar e não vai se dobrar perante essa imagem? E o que é extraordinário é que eles respondem assim em Daniel capítulo 6, eu não tenho que te responder sobre isso, Trump ou quem for, mas eu vou só te falar uma coisa, eu não vou, o meu Deus a quem eu sirvo pode me livrar e vai me livrar dessa fornalha, e ainda que ele não livre, eu não vou fazer isso aí. Eu vou adorar a Deus. Olha que extraordinário. Eu adoro a Deus. Não importa. Ele vai me abençoar. Ele vai te abençoar. Mas ainda que surja qualquer adversidade ou problema, eu vou honrar a Deus. Eu lembro também que em várias outras pregações nossas aqui, depois você pesquisa lá nos vídeos também, nós citamos vários outros princípios bíblicos que tem que ser seguido. Aquele que não ouve o clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então não adianta dar o dízimo e não ajudar o necessitado. Não adianta dar o dízimo e ser preguiçoso. Põe para a gente Provérbios 24, 30. Então está ali, Mateus 23, 23 diz que é obrigatório, é um mandamento. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. 31, até o 34. Então imagina que esse cara dá dízimo, esse preguiçoso aqui, ó. Vamos para o 31. Eis que tudo estava cheio de espinhos, sua superfície coberta de urtiga, o seu muro de pedra em ruínas. 32. Tendo-o visto, considerei e recebi a instrução. 33. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O preguiçoso vai ficar pobre, pode dar o dízimo ou não, vai ficar pobre. Então, você tem que conhecer os diversos mandamentos, instruções bíblicas, para você poder falar, Deus, me abençoa. Porque não adianta você ser um preguiçoso, vá ter com a formiga o preguiçoso. Lembra Provérbios 6, 6? Então é isso, o dízimo é obrigatório, nós vimos isso. Efésios 4, 29 diz para você não falar palavrão, é um mandamento. João 13, 34, Jesus diz, um novo mandamento vos dou, ele está dando uma ordem. E Mateus 23, 23, ele diz, façam isso, sem omitir aquilo, ele está dando uma ordem. Dízimo é obrigatório, não é para levita, o primeiro propósito é honrar a Deus, beneficiar a casa do Senhor, abençoar ela, mas mesmo o pastor que recebe o dízimo, tem que entregar o dízimo. Mesmo o levita que recebe o dízimo, tem que entregar o dízimo. É o dízimo do dízimo. É diferente de oferta, que é diferente de esmola. Deu para entender? O caderno da minha mãe só aumentou. O texto de Salmo 112 está aí para você e para mim. O amor ao dinheiro não está só em 1 Timóteo 6,10. Também está em Eclesiastes, no Antigo Testamento. A mensagem do Antigo e Novo Testamento é a mesma sobre esse assunto. Vamos colocar em pé? Perguntei se ela queria orar. Mas vocês estão vendo, né? O chamado não está, já está batendo.
Senhor, obrigado mais uma vez pela tua presença, obrigado pela vida de todos que estão aqui. Eu peço ao Senhor que dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, um restante de ano abençoado, e que o Senhor toque nos corações de todos aqueles que aqui estão, que não estão sendo dizimistas, que voltem a ser, os que nunca foram, que comecem a ser, e os que faziam de forma contrária à tua palavra, que agora façam de forma em conformidade com a tua palavra. Proteja-nos do mal, nos dê sabedoria e discernimento, e que a tua graça e misericórdia esteja sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Amém.